aí, galerinha, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, agora preparados e concentrados para mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Na aula de biologia de hoje nós vamos trabalhar enzimas. Vamos lembrar que a gente está estudando a parte de bioquímica, tá? Que é uma área da biologia muito importante. Nós já estudamos proteínas na aula passada e agora nós vamos entender um pouco sobre enzimas. Tá? As enzimas, geralmente, elas são estudadas juntamente com as proteínas. Então, como é um assunto um pouco extenso, a gente dividiu essa parte de proteínas em duas subdivisões, né? A parte de proteína que a gente já viu e agora vamos entender um pouco sobre as enzimas. Vamos lembrar que na última aula sobre proteínas eu falei sobre a classificação das proteínas. Elas podem ser estruturais, mas também elas podem ser enzimáticas. Ou seja, as proteínas estruturais são aquelas que fazem parte do corpo dos indivíduos, né? Exemplo, músculos, né? A proteína que forma os nossos músculos são proteínas estruturais. Enzimas são proteínas com uma função de catalisador biológico. Nós vamos entender já já o que é isso. Então, o que são as enzimas? Nós vamos trabalhar nessa aula, vamos falar sobre o modelo chave e fechadura. Vou falar sobre cofatores e coenzimas, o que são essas moléculas, como é que elas são importantes para o funcionamento das proteínas. Falar sobre inibição da atividade enzimática. Nós podemos fazer com que as enzimas sejam interrompidas, a atividade enzimática seja interrompida, tá? Vamos falar sobre fatores que afetam a atividade das enzimas. E, por último, vamos tentar aqui estabelecer uma relação entre as proteínas e as doenças. O que essas duas coisas têm a ver uma com a outra, né? Então, o que são enzimas? Bem, as enzimas são moléculas polipeptídicas grandes, enroladas entre si de modo a formar um glóbulo com uma espécie de encaixe. Vamos lembrar, pessoal, que as proteínas, que são formadas por vários aminoácidos ligados entre si, ela pode formar uma molécula longa, que é uma proteína filamentosa, mas esse filamento ele pode se enrolar em torno dele mesmo, formando um único bolinho, né? Aí a gente chama de proteína globular. Então, no caso da enzima, ela é uma proteína globular, porque a fita que forma ali a sequência de aminoácidos, ela se enrola em torno dela mesma. E esse glóbulo formado, ele vai ter uma região que ele apresenta um certo encaixe, como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, sabe? Toda pecinha de quebra-cabeça tem uma parte que se encaixa com alguma outra coisa. Então, é basicamente isso, tá? É nesse encaixe onde a enzima vai atuar sobre o substrato. O que seria o substrato? Algum tipo de molécula que vai entrar em contato com a enzima e essa molécula vai se encaixar nessa enzima. Esse local de encaixe a gente chama de centro ativo, tá? E é o que a gente chama de efeito chave-fechadura. Como se eu tivesse realmente uma chave se encaixando perfeitamente numa fechadura. Vamos lembrar que você consegue abrir uma porta com qualquer chave? Não. Você só consegue abrir uma fechadura com uma chave específica, porque ela tem um encaixe perfeito. Do mesmo jeito, cada proteína ela é altamente específica sobre a molécula que ela vai estar atuando, né? Essas moléculas que estarão recebendo a atuação da proteína, a gente chama elas de substrato, né? Substrato enzimático, ok? A nomenclatura da enzima, ela costuma utilizar o nome do substrato enzimático. Por exemplo, esse substrato enzimático pode ser proteínas, pode ser lipídios, etc. Tá? Acrescido do sufixo ase. Então, o nome da proteína tem a ver com o substrato que ela vai atuar. Por exemplo, se a proteína atuar sobre se a enzima atuar sobre proteína, aí eu vou ter uma enzima chamada de protease, ok? Se eu tiver uma enzima atuando sobre lipídio, aí eu vou ter a lipase. Sempre toda enzima termina, o nome de enzima termina com essa finalização aqui, ó, ase.
Então, você coloca o nome do substrato com essa terminação. Se eu tiver o substrato lipídio, então vai ser lipase. E assim sucessivamente, ok? Então, o que as enzimas fazem? As enzimas, elas são consideradas catalisadores biológicos. O que seria catalisar uma reação química? Eu vou apresentar esse gráfico aqui para vocês e vamos perceber o seguinte. Aqui eu tenho reagentes. O que são reagentes aqui? Ó? C6H12O6, que reage com o O2. Né? Eu tenho dois reagentes. Então, para que essa primeira molécula, C6H12O6, é a molécula de glicose. Ok? Para que a glicose possa reagir com o oxigênio, ela tem que assumir, essas duas moléculas elas têm que estar submetidas a uma certa temperatura, a um certo nível de energia. Então tá aqui, ó, eu tenho que elevar o nível de energia para que essas duas moléculas consigam reagir entre si. Se eu não elevar esse nível de energia até um certo patamar, essas duas moléculas elas não vão reagir e elas não vão gerar esses dois produtos aqui, ó, que é o gás carbônico e a água. Só conseguem reagir se eu elevar o nível de energia a um certo patamar. Então, olha só, a energia necessária que eu necessitei para que esses dois reagentes pudessem reagir entre si, essa energia que é necessária a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação. Novamente, o que é energia de ativação? Energia de ativação é a energia que é necessária para que eu consiga fazer com que dois reagentes possam reagir entre si. Ok? Então, veja, sem a enzima, sem a atuação de um catalisador biológico ou uma enzima, eu tenho que fornecer uma energia de ativação bem alta. E assim, esses dois reagentes consigam reagir entre si. Ok? Agora, vamos imaginar uma segunda situação. Se tiver um catalisador para fazer com que esses dois reagentes reajam entre si sem necessitar de uma energia muito alta. Olha o que acontece. Com a presença da energia, aliás, com a presença da enzima, a energia de ativação para que esses dois reagentes possam reagir entre si, ela diminui. Olha aqui, ó, diminuiu. Então, assim vai acontecer a reação química. Por que é importante a enzima nos seres vivos? Muitas reações químicas, elas só vão acontecer no organismo. Se não tivesse a enzima, elas teriam que acontecer numa altíssima temperatura. O nosso corpo não suporta altas temperaturas. Então, precisa haver o quê? A presença de enzimas, que são os catalisadores biológicos, que fazem com que as reações químicas aconteçam sem precisar de uma energia de ativação muito alta. Tá certo? Então, o catalisador biológico ele faz praticamente isso aqui que você está vendo no desenho. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o cara que quer levar esse objeto, né? Ele quer passar por meio desse morro. Se não tivesse esse atalho, ele teria que subir bastante aqui, né? Para poder ele chegar do outro lado desse morro. Agora, a enzima ela faz praticamente como se fosse criar um atalho. Ela cria um atalho onde não se precisa se esforçar tanto para que ele, por exemplo, leve esse bloco até esse outro lado aqui. Ok? Então, é uma breve comparação, né? É isso que acontece com as enzimas. Elas diminuem a energia de ativação para que a reação química aconteça, ok? Diminui e aumenta a velocidade dessa reação química. O catalisador biológico faz isso, ok? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho dois reagentes, eu tenho essa molécula formada por A e B, que estão ligadas entre si, que vai reagir com C. Mas para que esses dois reajam, eu teria que ter uma energia de ativação muito alta. Sem a enzima, aí eu teria que elevar essa energia lá para cima. Né? Agora, com a enzima, não. Eu não preciso aumentar tanto a energia de ativação. E a reação vai acontecer do mesmo jeito. Tá certo?
Pessoal, o que seria o modelo chave fechadura, né? Eu já falei para vocês que as enzimas elas atuam sobre substratos, né? De que maneira? Cada enzima ela é uma proteína, ela é formada por uma parte proteica que tem um encaixe, tá? E nesse encaixe vai se ligar os substratos. É o que a gente chama de modelo de chave fechadura. Esse modelo de chave fechadura, ele mostra que as enzimas, elas apresentam uma alta especificidade. Isso significa o quê? Que cada enzima, ela é específica para o seu substrato. Ou seja, eu não posso ter uma enzima que não é específica, ela não vai se encaixar. Então, cada enzima que é específica, ela tem um encaixe perfeito, ok? Como vocês podem perceber nesse desenho, eu tenho essa molécula cinza, né? Ela vai ser a enzima. Veja que ela tem uma região que se encaixa perfeitamente com essa outra molécula em verde aqui, né? Que é o substrato. Então, essa molécula verde, ela se encaixa perfeitamente. Essa região de encaixe, a gente chama de centro ativo, tá? Centro ativo. Então, o substrato se encaixa a essa enzima. Aí nós vamos ter o complexo enzima-substrato, que é quando eu tenho a enzima juntamente com o substrato encaixado, ok? Depois que ocorre esse encaixe, a enzima vai atuar sobre esse substrato. Nesse caso aqui, esse substrato ele vai ser quebrado, né, em duas moléculas. Antes eu tinha apenas uma única molécula, que era verde, né? E agora ela foi quebrada em duas partículas. Então, ocorreu uma reação de catálise ou quebra, ok? Então, essas duas moléculas foram quebradas e agora os dois substratos, que não é mais substrato, agora se torna produto, ok? Então, os dois produtos resultantes dessa reação química vão ser liberados. E percebam que a enzima permanece intacta, ela não foi modificada. Então, ocorre uma alta especificidade, porque cada enzima é específica para cada substrato, ocorre uma modificação do substrato, como vocês podem perceber, e não ocorre o consumo da enzima envolvida, ou seja, no final da reação química, a enzima permaneceu intacta, sem nenhuma alteração. Essa reação química aqui, que vocês podem perceber, é uma reação de quebra, né? Geralmente a gente tem essa associação, achar que a enzima só quebra partículas, quebra moléculas em partículas menores. Mas existem enzimas que pegam partículas pequenas, juntam essas partículas para formar uma molécula maior, ok? É o exemplo que vocês podem perceber aqui, ó. Eu tenho dois substratos que se encaixam perfeitamente a essa enzima, né? Que aí vou ter, antes eu tinha apenas o substrato separado da enzima. Quando os dois substratos se ligam à enzima, eu tenho o complexo enzima-substrato. Ocorrendo a formação do complexo enzima-substrato, né, vai ocorrer a ligação desses dois substratos, que antes eram duas moléculas, agora se tornam apenas uma única molécula. Então, novamente, no final, a enzima se separa agora do produto, né, porque eu tenho agora o produto formado. E a enzima permaneceu intacta, pronta para promover uma outra reação química semelhante a essa. Ok? Agora falando sobre cofatores e coenzimas. Você vai ver muito nas questões, ou até mesmo em livros de bioquímica, você vai ouvir falar de cofator, de coenzima. O que é isso, né? Será que cofator e coenzima é a mesma coisa? Ou coenzima é a mesma coisa que enzima? Bem, muitas enzimas são proteínas simples, tá? Isto é, constituída apenas por cadeias polipeptídicas. Por exemplo, essas duas reações que eu mostrei para vocês aqui, ó, eu tenho uma enzima que é formada unicamente por proteína. Tá? Aqui também, ó, essa parte azul, tudo isso aqui é proteína. Mas existem enzimas, olha só, outras enzimas, elas podem ser chamadas de conjugadas. Tá? O que são enzimas conjugadas? Enzimas conjugadas são aquelas que são constituídas por uma parte proteica, ou seja, uma parte formada por proteína,
e uma ou mais cadeias, que a gente chama de uma ou mais cadeias polipeptídicas, né? A parte proteica. E eu posso ter uma parte não proteica, tá? Que é o quê? Vai ser um cofator. A parte proteica da enzima, que é conjugada, é chamada de apoenzima, ok? E a parte não proteica é chamada de cofator. Então, vamos analisar essa figura aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma apoenzima que está sendo representada por essa parte verde, tá? Isso aqui é a parte proteica, feita por proteína. E eu tenho uma outra molécula que não é de proteína. A gente chama de cofator. Essa parte proteica verde, ela só vai funcionar se ela estiver encaixada com o seu cofator. Veja que o cofator se encaixa com a apoenzima. Ocorrendo o encaixe entre a apoenzima e o cofator, eu vou ter uma região que se encaixa perfeitamente com o substrato. Então, essa enzima ela está pronta para atuar. Então, perceba, o que seria uma enzima conjugada? Uma enzima conjugada é uma molécula feita por uma parte proteica e uma parte não proteica. A parte proteica é chamada de apoenzima. E a parte não proteica é chamada de cofator. O cofator, pessoal, pode ser um íon, pode ser uma molécula pequena, tá? Quando a molécula do cofator ela é maior, formada por uma parte orgânica, uma molécula orgânica um pouco maior, ela se chama de coenzima, ok? Eu vou explicar melhor para vocês. Eu comparo essa parte proteica aqui, que é a apoenzima, como se fosse um carro. E o cofator como se fosse a chave do carro. O carro só funciona com a chave. Então, do mesmo jeito, essa enzima, essa partezinha verde aqui, ela só se encaixa com essa parte amarela porque ela está ligada com quem? Com essa parte azul. Se não tivesse essa porção azul aqui, ficaria uma região sem nada. Então, essa enzima não funcionaria. Então, ela só funciona se ela estiver ligada com o seu cofator. Depois que ela estiver ligada com o cofator, aí sim ela pode se ligar com o substrato. Agora, uma última informação, pessoal. A parte proteica é chamada de apoenzima. A parte não proteica é cofator. Quando eu tenho tudo junto, né, a parte proteica ligada com o cofator, a gente chama isso de holoenzima. Holoenzima. Esse termo holo quer dizer todo, a enzima completa, ok? Beleza. Inibição da atividade enzimática. A atividade de uma enzima ela pode sofrer uma interrupção, que a gente chama de inibição, tá? As atividades das enzimas são inibidas por certos tipos de substâncias químicas. Então, eu tenho aqui o modelo de inibição enzimática competitiva. Por exemplo, eu tenho aqui uma enzima. Essa enzima ela se encaixa perfeitamente com esse substrato. Mas eu posso lançar no local um inibidor, uma molécula que se encaixa com essa enzima. Depois que essa molécula inibidora se encaixar com essa enzima, perceba que o sítio ativo, que é a região que tem um encaixe perfeito com o substrato, está ocupado. Então, havendo a ocupação desse encaixe, não tem como essa enzima se ligar com o substrato. Então, a gente chama isso de inibição competitiva, porque aí a enzima não vai conseguir atuar sobre o seu substrato. Ok? Existem várias substâncias químicas que podem promover essa inibição. Existem antibióticos, tá? Penicilina e por aí vai. E a atividade das enzimas ela pode ser influenciada pela temperatura e também pelo pH. Quando, por exemplo, eu aumento a temperatura sobre uma determinada enzima, ela pode aumentar a sua velocidade enzimática. Só que o aumento das temperaturas sobre as enzimas faz com que ela perca a sua função com o tempo. Porque se a temperatura exceder o limite, as proteínas que formam a enzima elas podem sofrer desnaturação, ou seja, elas podem ter a sua forma original modificada e assim ela pode perder a sua função. Isso pode acontecer tanto para a temperatura quanto para o pH. Ok, pessoal?
Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Essa foi a nossa aula sobre enzimas e aguardo vocês na próxima. Até mais, tchau, tchau.